Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a Vuelta à Espanha. É o último Grand Tour da temporada e, mesmo sendo o último Grand Tour, sempre é uma prova emocionante. Nos 2 últimos anos, o vencedor foi o Primož Roglič. E para esse ano, a gente tem o mesmo Primož Roglič que se deu mal no Tour, caiu, teve que abandonar, tentando o 3º título, e nós temos outros 2 caras, na verdade esses 3 caras para mim são os grandes favoritos, os outros 2 da Ineos, ou seja, o Egan Bernal, que ganhou o Giro de Itália, e o Richard Carapaz, atual campeão olímpico e foi 3º colocado no Tour de France. Bom, a Volta à Espanha geralmente tem um percurso muito montanhoso e esse ano não é diferente. Então, a gente tem apenas 5 etapas de sprints, tem 5 etapas de alta montanha com chegada ao alto, uma etapa de alta montanha, mas não tem chegada ao alto, 2 contrarrelógios, um na primeira etapa de 7,1 km de Burgos, em Burgos, na própria cidade, e o último que chega em Santiago de Compostela com 33,8 km. Então, promete ser uma volta muito legal. A grande ausência que a gente tem é do Tadej Pogačar, que estava no programa dele correr a Volta à Espanha, mas ele decidiu de última hora não participar, falou que vai correr só o Campeonato Mundial em Flandres. Vamos falar um pouquinho das equipes, né? Então a gente tem as equipes World Tour e as equipes convidadas. Eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou falar sobre as equipes convidadas. É claro que todas são espanholas. E depois a gente vai falar de quem são os caras da equipe de Tour. Já falei dos 3 favoritos, mas vamos falar de mais. Primeira equipe convidada, Burgos BH. Então, quase todos os caras espanhóis aí. Só o Jetse Bol, que deve ser parente do Kes Bol. Os 2 são holandeses. E aí a gente vai ter esses caras aí da Burgos BH. Outra equipe, Caja Rural Seguros. Mesma coisa. Todos espanhóis, só um aí equatoriano, Jefferson Alveiro Cepeda. E a terceira equipe, eu tô com o bonezinho dela, olha aqui, ó. Esse bonezinho original que eu tenho, muito antigo, da Euskaltel. Euskadi, desculpa o pessoal da Capsh aí, mas esse aqui eu tinha que usar para falar da Vuelta à Espanha. Euskaltel, uma equipe do País Basco, tradicionalíssima, hoje ela não faz parte do World Tour, mas ainda existe. Então, quase todos os caras aí bascos, a gente consegue ver pelos nomes, né? Miguel Xavier Asparén, Miguel Bizarra, Joan Bou, Miguel Iturria, Juan José Lobato, Godson Martín, Luis Angelo Mate e Antônio Jesus Soto. Todos espanhóis. E pelos nomes, quase todos aí são bascos. A outra equipe convidada, que na verdade não é convidada, é a primeira equipe Pro Tour, é a Alpecin Fenix. E aí a gente vai ter o cara que vai ser o líder, provavelmente, para os sprints, vai ser de novo o Jasper Philipsen, que vocês viram no Tour de France, batendo o guidão ali com Mark Cavendish. Vamos falar então agora de todas as equipes, né? Algumas equipes não estão completamente formadas. Israel Startup Nation, a grande ausência é do Chris Froome, que iria correr e resolveu não correr a Vuelta à Espanha depois do Tour de France. Acho que ele ficou talvez um pouco cansado. A grande estrela que está escalada, podemos assim dizer, é o Sepp Van Mark, que vai para alguma etapa onde ele possa sair numa fuga, é um especialista em clássicas. A G2R Citroën Team, né? Quase todos franceses. E aí a gente vai ter o Geoffrey Bouchard, o cara que talvez seja, e o Lilian Comejani também, os caras que possam ter mais chances de ganhar etapas. Tinha a Emirates, para quem me acompanha no Instagram e está vendo que a Emirates começou a contratar um monte de gente, mas um monte de gente boa mesmo. Mas ainda não, essas contratações são só para o ano que vem. Então os caras vêm com uma equipe forte. Vamos ver quem vai ser líder, né? Mas a gente tem David de la Cruz, Joe Dobrowski, americano, Ryan Gibbons, Rafael Maica,
Juan Sebastião Molano, Rui Oliveira, Jean Polanc e Matteo Trentin. Então a gente tem muitos caras aí que podem ir bem no GC, o David de la Cruz, o Rafa Maica, o próprio Joe Dobrowski. E temos caras que vão aí para conseguir ganhar alguma etapa. Vamos ver qual que vai ser a estratégia da Emirates, que talvez é um plano B aí. Team Bike Exchange vem com muitos australianos, né, equipe australiana. E a gente tem o Michael Matthews, que brigou ali até a última etapa com o Mark Cavendish pela camisa verde no Tour de France. Vem também tentando ganhar a camisa por pontos aqui na Vuelta à Espanha. E um cara que vem para tentar ganhar alguma etapa é o Mikel Nieve, que é um grande escalador assim, mas é um cara que sobe muito bem. Na Intermarché Wanty-Gobert Materiaux, a gente tem o Jan Hirt, né? E aí o Ren Taramay também, que é um cara que pode surpreender e ganhar alguma etapa. Na Astana Premier Tech, de novo, Alexander Vlasov. O Alexander Vlasov, que vinha muito bem no Tour de France, já não terminou muito bem. E tem uma equipe bem forte de espanhóis. Alex Aramburu, Oscar Rodrigues, Gorka Aguirre, Luiz Leon Sanches, Omar Fraile, Ion Izaguirre e Yuri Natarov, né? Então a gente tem ali o Vlasov, que a gente sabe que vai sair da Astana no ano que vem. Team Jumbo-Visma, então aí a gente já vê um time muito forte da Jumbo de novo vindo ajudar o Primož Roglic. Robert Gesink, Steven Kruijswijk, Nathan van Hooijdonk, Koen Bouwen, Leonard Hofstede, Sepp Kuss e Sam Omen, ou seja, uma equipe muito forte. Robert Gesink, Sepp Kuss e Kruijswijk para ajudar o Roglic nas montanhas, e os outros caras ali, motorzão diesel para levar no plano nas etapas, né? Então, uma equipe muito forte e armada para o Roglic. Daqui a pouquinho a gente vai ver as outras coisas. A Bora vem com tudo para o Maximilian Schachmann, uma equipe não com muitas estrelas, mas tentando alguma coisa com o Schachmann. Education First Nippo tem só 4 caras confirmados, né? Então vamos ver, né? Rigoberto Urán vai correr, Lawson Craddock, Will Barta e Hugh Cart. Vamos ver os outros caras, os outros 4 caras que faltam aí. Bahrein Victorious com uma eterna promessa, Mikel Landa. Mikel Landa ganhou a volta do País Basco, mas vamos ver o que ele faz na Vuelta à Espanha. Será que ele consegue vencer uma grande volta, né? Sempre bateu na trave ali, então eu nem coloco ele mais como favorito. É um cara que sobe muito bem, tem um contrarrelógio muito ruim e tem muito azar, infelizmente, né? Então, Mikel Landa, Yuki Arashiro, Damiano Caruso, que foi segundo lugar no Giro de Itália, Jack Haig, Dino Mader, que é um cara que a gente tem que ficar de olho, Wout Poels, Mark Padun e Jan Tratnik. É uma equipe forte. A Bahrein Victorious foi muito bem, tanto no Giro de Itália como no Tour de France. Vamos ver se repete agora na Vuelta à Espanha. Trek Segafredo, então a gente tem Juan Pedro Lopes, Kiel Hedman, Quinn Simons, americano, Gianluca Brambilla, Kenny Ellison, Giulio Ciccone, Alex Hirschi e Nibali, não o Vincenzo, o Antônio Nibali. Parênteses aqui, para onde que o Nibali vai? Nada confirmado até agora, o Vincenzo. The Koenig, Quick-Step, Andrea Badioli, Fábio Jacobsen, olha que legal, o Jacobsen voltando a correr uma grande volta, Joseph Cerny, James Knox, Florian Senechal, Zdeněk Stybar, Bert Van Lamberget e Maury Van Sevenant. Então o Maury Van Sevenant é um cara que integrou a equipe belga nos Jogos Olímpicos e um trem de balada aí para o Fábio Jacobsen. E provavelmente a gente vai ter nos contrarrelógios, pode ser que o Florian Senechal faça alguma coisa e o Stybar numa fuga, numa etapa de fuga. Ineos Grenadiers, olha isso, Egan Bernal, Richard Carapaz, Jonathan Narvaez, Thomas Pidcock, campeão olímpico de mountain bike correndo Volta à Espanha. Olha que coisa legal, cara, isso é muito legal. Salvador Ipuccio, Pavel Sivakov, Dylan Van Baarle e Adam Yates. Ou seja, na minha opinião,
é muito cacique para pouco índio, como aquele ditado a gente fala. Ah, a estrada vai dizer quem tá bem, mas cara, que nem eu que tava conversando com um amigo meu. Ah, eles foram muito bem no Tour de France, o Carapaz fez terceiro. Tenho certeza que lá dentro da Ineos, na cabeça do Dave Brailsford, ele não está satisfeito com o terceiro lugar, porque os caras querem vencer. Vamos ver o que vai acontecer. Se vão trabalhar pro Bernal, se vão trabalhar pro Carapaz, até o Adam Yates, né? Então, vamos ver. Movistar Team, a equipe mais famosa pela sua desorganização, né? Temos a desorganização, mas é aquela característica lá que a gente viu nos filmes dos caras. Miguel Angel Lopes, que correu o Tour de France, mas não foi lá essas coisas. Henrique Mas, que foi muito bem no Tour de France, ano passado fez a mesma coisa, Tour de France e Volta à Espanha, tentando ficar entre o top 5. O imortal Alejandro Bala Valverde, Nelson Oliveira, português muito bom no contrarrelógio, Carlos Verona, Johan Jacobs, suíço, José Joaquim Rojas, sempre está ali, né, o capitão de estrada da equipe, e o Emmanuel Erviti, o grande gregário ali do Bala. Vamos ver o que a Movistar faz, se eles conseguem organizar ali a equipe. A Lotto Soudal não vem com nenhum grande nome, e a gente tem Florian Vermeersch, talvez, né? Vamos ver. Parece que está ali só para cumprir tabela. Team DSM com destaque para Romain Bardet. Foi muito bem na Volta a Burgos, ganhou uma etapa. Talvez ele consiga brigar. Já fez pódio no Tour de France. Alpecin Fênix eu já falei. Groupama Française des Jeux. Então tem Arnaud Demer. E isso aí. Jacopo Guarnieri, talvez para sair numa etapa, uma fuga, ganhar uma subida. Tobias Lugsen é um cara bom de contrarrelógio. Não tem mais muita coisa não. Cofidis com Guilherme Martin, Jesus Errada, Pierre Larroux, Fernando Barceló, Ed Fini, José Errada, Emmanuel Morim e Remy Rochas. Então vem ali com o Guilherme Martin tentando uma classificação geral. E a última equipe, Team Quebec Next Hash, com o líder Fábio Aru. Depois do Mark Cavendish, vamos ver se o ciclismo consegue ressuscitar mais um cara, né? Tomara o Fábio Aru com as suas caras muito doidas, aquelas caras que ele fazia, né? Fazendo força. Aliás, não só ele, muitos fazendo aquelas caras, né? Você tá se matando, né? Fábio Aru, líder da equipe, Sérgio Henao. Vamos ver o que acontece. Então isso aí são as equipes e os principais, como eu disse para vocês, na minha opinião, a disputa principal tá ali. Primož Roglič, Egan Bernal, Richard Carapaz. Um pouquinho depois ali a gente tem o nosso querido Mikel Landa, né? O pessoal que fala sobre o landismo. Vamos ver o que ele faz. Mas seria interessante uma surpresa. E aí, pessoal, as etapas, né? Então vamos falar um pouquinho de algumas etapas que você deve ficar de olho. As etapas de alta montanha. Etapa 3 de Santo Domingo de Silos a Picon Blanco, né, 202 km, chegada ao alto, já na terceira etapa. Vuelta é assim mesmo, cara. Depois, etapa 9, Puerto Lumbreras a Alto de Velefique, também, chegada ao alto. Depois a gente vai falar dessas etapas, então, né, no dia a gente fala um pouquinho mais especificamente. A etapa 14, de Dom Benito a Pico Villuercas, também chegada ao alto, né? 3 subidas, né? Na Espanha o pessoal fala Puerto ou Porto em português, as subidas, né? Então também mais uma chegada ao alto. Próxima, a etapa 15, Navalmoral de la Mata a El Barraco, 169 km. É uma chegada ao alto, mas não é. Tem 4 montanhas categorizadas. Chega lá em cima e dá uma descidinha. Mas é uma etapa com várias subidas. Ó. Puerto de San Juan de Nava, Puerto de Mijares, Puerto de Pedro Bernardo e Alto de la Centenera. Então é uma etapa dura. Mais uma etapa. Ah, essa é imperdível, né? Etapa 17, de Unqueira a Lagos de Covadonga, 185,8 km.
Então você vai ter a chegada em Lagos de Covadonga. Não perca essa etapa, essa subida, essa chegada é mítica, tá? E aí a etapa 18, mais uma etapa com chegada ao alto, 162,6 km, em Alto del Gamoniteiro. Parece que é a primeira vez que essa subida, que essa chegada ao alto está na Vuelta à Espanha. E a etapa 21, o contrarrelógio final, com 33,8 km, chegando na cidade maravilhosa de Santiago de Compostela. Muitas etapas duras, muitas etapas também de média montanha. Como eu disse para vocês, somente 5 etapas para os sprinters. E vamos ver se o Primož Roglič consegue ganhar pela terceira vez seguida a Volta à Espanha. Se o Roglič ganhar, vai ser muito legal para ele. Imagina o cara campeão olímpico e ganhando uma volta no mesmo ano. A mesma coisa o Richard Carapaz, só que o Richard Carapaz é campeão olímpico de estrada e o Roglič campeão olímpico de contrarrelógio. E se o Bernal ganhar, é um cara que ganhou o Giro e a Vuelta no mesmo ano. E se outro cara ganhar como o Mikel Landa, é a primeira vez. Então, cara, imperdível. Uma grande volta, né? Às vezes as pessoas deixam meio de lado a Vuelta à Espanha, mas são etapas maravilhosas. E os espanhóis gostam muito, muito, muito de subidas. E para quem gosta de subida, ataque, essa volta é sensacional. Então, beleza, galera? Então, a partir de sábado, primeira etapa, não é prólogo porque tem mais de 7 km, já é um contrarrelógio. Se tivesse menos de 7, era prólogo, e aí era Stage 1, não era etapa 2. Então, como tem mais de 7 km, não é considerado prólogo. Então, é um contrarrelógio curto de Burgos a Burgos, 7,1 km. Beleza? Bom, galera, vamos lá acompanhar a Vuelta à Espanha aí no canal, e um grande abraço para vocês. Até!